Muito bem, nem tão bem assim, porque a gente encerra o programa de hoje com essa segunda parte e última parte da nossa visita lá no Instituto de Arte Contemporânea. E olha, a gente é um trabalho muito importante. Não é luxo dizer que é um trabalho fundamental para a cultura brasileira, em razão dos acervos, dos artistas que lá estão guardados na devida proporção da palavra e principalmente à nossa disposição, como eu também já disse, para uma consulta, para uma visita, para um trabalho que você precisa realizar, ou enfim, para o seu próprio desenvolvimento intelectual, por que não, e cultural. Assim a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pelo seu carinho de sempre. Um beijão no coração. Até quinta que vem. Tchau. Aqui é a galera da era digital, propriamente dito. Davi, depois daquela fase da higienização, limpeza do material, ele vem, vamos dizer assim, historicamente, cronologicamente bruto para vocês aqui. Aí vocês é que organizam isso. Sim, a partir dessa primeira etapa de digitalização, de higienização, desculpe, retirada de metal, né, na documentação por conta de oxidação, acondicionamento desses materiais, eles são digitalizados, né, numa matriz, quer dizer, um arquivo com alta qualidade. A partir desse arquivo a gente gera 2 outros arquivos, são arquivos para consulta, que vão ficar depois disponíveis no banco de dados, tanto aqui na base, onde a gente preenche, quanto online. Os arquivos aí são menores, né, e são arquivos aí com proteção, marca d'água, justamente por uma questão de direito autoral também, para a gente estar disponibilizando online. Você está trabalhando agora com o Saciloto. Sim. O que você viu do Saciloto? O que você pode observar que tenha provocado alguma coisa no Saciloto em você? O Saciloto é um artista bem interessante, né? Cada arquivo que chega aqui é uma surpresa para a gente, porque a gente consegue ter acesso a esse material mais bruto, né? Justamente que é a linha de raciocínio do artista, estudos, a pré-produção dele para chegar até o que seria a obra final, né? Que é aquilo que a gente vê em museu, nas grandes coleções. Então é muito interessante mexer nesse material, é quase que uma coisa de arqueologia, né? Sim. Você vai descobrindo, né, da maneira como ele estudou. Ele é um artista muito preciso e com trabalho com as cores, né? Então é bem interessante. São artistas de tendência construtiva, né? Do período concreto e neoconcreto. Estamos falando aí da década de 50 e 60 e aí um pouquinho mais em diante. São artistas que produziram durante um longo tempo. E o trabalho dele aqui é que são basicamente estudos e desenhos, né, que ele produziu ao longo desse período, e a gente consegue ver toda essa lógica do raciocínio dele, né, que ele mexe muito com a questão de figuras geométricas e aplicação de cores. Então é muito interessante ver, na verdade, esses desdobramentos aqui e depois, no momento, a gente poder estar vendo isso numa obra, já dele numa parede, num museu, né? Então, para a gente é um privilégio ver um artista muito interessante e que dialoga com os outros artistas que estão aqui no acervo, né? Então, isso é interessante do banco, que ele faz justamente essa junção, né, dessas informações para que a pessoa possa, inclusive, pesquisar essa correlação entre os artistas, né? Não só o Saciloto, mas o Saciloto e outros artistas, né? Isso. Fábio S.A., Diana, o que é tudo um negócio. Olha, o Vinícius está mostrando esses desenhos aqui, que a gente vê nome de pessoas, algumas medidas, umas formas geométricas, quilo. O que é isso, Vinícius? Isso são estudos para esculturas do artista Sérvulo Esmeraldo, que são esculturas em acrílico, que se chama plexiglass, que ele produziu nos anos 70. Aí aqui tem os nomes de quem ele estava para quem ele estava produzindo, e tem as medidas, tem as dimensões, os pesos e o desenho de como ficaria a obra no final. Depois que você digitaliza isso, este original ele vai para uma sala extremamente exclusiva aqui, né? Isso, esse material ele retorna para a reserva técnica, que é uma sala controlada e monitorada com temperatura e umidade, que é o local ideal para a sua preservação e o seu acondicionamento final. Então a gente tem todo esse cuidado de colocar
nessas jaquetas especiais, num ambiente controlado, para que eles sofram o menos possível de deterioração. De que fase é o Cérvulo? O Cérvulo também é um artista concreto, que a produção dele começou por volta começou bastante cedo, né, que ele é um artista bem precoce, né, mas a fase concreta dele também é dos anos 50, dos anos 60, e a produção dele foi até o final da vida dele, que ele produziu assim durante muito tempo. O acesso, o interesse da população, isso precisa ser trabalhado, há de se ter uma participação governamental nisso também, para movimentar, fazer com que as pessoas criem essa curiosidade, ainda mais do que hoje acontece. Eu acho que sim, isso ainda está um pouco, nesse ponto o Brasil está um pouco a desejar em termos de acesso à arte, à cultura, em termos gerais. Eu acho que isso sim poderia ser melhor trabalhado. Não sei exatamente de que maneira, pedagogicamente. Eu acho que essa é uma coisa que tem que ser trabalhada, na verdade, desde cedo, dentro de casa, e a partir de então mostrar para a criança ou mesmo para o adulto o que está sendo feito e visto, que elas entendem. É fantástico isso. Há de se inquietar, né? Você sugerir para que essa interatividade aconteça. Senão também a criança, o jovem não vai se... Tem que pôr em contato. É só isso, é uma coisa muito simples. Pôr em contato.